O meu nome é Tarcísio Vasconcelos, eu sou eletrofisiologista e coordeno o setor de eletrofisiologia da Clínica de Ritmologia Cardíaca do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Estarei aqui com vocês em mais uma edição do intercâmbio Brasil-Alemanha de arritmias cardíacas, versão 2015, abordando um assunto extremamente interessante e atual, que enfoca exatamente as complicações envolvidas nos procedimentos de ablação para tratamento de fibrilação atrial. A ablação para tratamento da fibrilação atrial trouxe uma espetacular revolução no tratamento desse tipo de arritmia, que durante muitos anos representou um grande desafio. E hoje é um procedimento que eu diria que é corriqueiro, é rotineiro, que está incorporado ao dia a dia do eletrofisiologista. Entretanto, como tudo em medicina, a ablação para tratamento da fibrilação atrial traz a sua carga de complicações possíveis. E essas complicações, em alguns casos, elas podem ser extremamente graves e dramáticas. Esse é um dos primeiros registros multicêntricos conduzido pelo Dr. Ricardo Cappato, enfocando esse tema, um registro de 90 centros que foi publicado no Circulation em 2005, envolvendo 8.745 pacientes, de ablações realizadas antes do ano de 2002. E vocês percebem que a taxa de complicações globais de fibrilação atrial naquela ocasião, que foi um período exatamente que envolveu o aprendizado, que envolveu a curva de aprendizado dos principais centros de eletrofisiologia do mundo, situava-se na faixa de 6%, com uma taxa que caiu no mais recente registro multicêntrico conduzido pelo mesmo autor e publicado em 2010, de procedimentos realizados entre o ano de 2003 e 2006. Notem que aqui nós já temos um enfoque, um envolvimento de mais de 20 mil procedimentos de ablação, e essa taxa de complicação ela se situou nesse levantamento em torno de 4,5%. Portanto, entre 2002, que foi a data em que o levantamento anterior levantou, até o mais presente momento, houve uma redução de 6% para algo em torno de 4,5%. Num levantamento mais recente, conduzido pelo Dr. Inui, da escola japonesa, em que enfocou, na verdade, a experiência de tratamento, do tratamento da ablação naquele país, no Japão, em que ele estabeleceu uma comparação com vários outros levantamentos de outros centros. Vocês percebem que essa taxa de complicação, aparentemente, ela se mantém estável na ordem mais ou menos de 4,5%. Então, concluindo, apesar de nós termos tido ao longo desses últimos 10 anos uma redução substancial na taxa de complicações, mas é improvável que mesmo com a evolução tecnológica e com a expertise, o aumento na expertise dos diversos eletrofisiologistas na realização desse tipo de procedimento, nós obtenhamos reduções mais dramáticas nas taxas de complicação, que, como eu já frisei, caíram de 6% para algo em torno de 4,5%. O hemopericárdio, que é uma das complicações mais dramáticas no tratamento da fibrilação atrial, vocês percebem que quando nós comparamos diferentes séries, enfocando inclusive o registro multicêntrico do Dr. Cappato, conduzido em 2010, essa taxa de complicação se situou entre 0,5% e algo em torno de 2,5%. As complicações embólicas, que são complicações também extremamente dramáticas, dadas
dada a gravidade das suas manifestações clínicas, especialmente quando essa embolia se dá para o território vascular cerebral, se situa na ordem entre 0,2%, atingindo até 1% em algumas séries. No levantamento japonês, essa taxa de complicação ficou em torno de 0,3%. Quando nós avaliamos complicações fatais, na verdade, o tamponamento cardíaco é o principal responsável pela mortalidade nesse tipo de procedimento. Vocês notem que nesse levantamento de 162 centros, com 45 mil procedimentos aproximadamente realizados em 32 mil pacientes, o tamponamento cardíaco foi a principal causa de mortalidade, respondeu por 22% das mortes nesse tipo de procedimento, seguido pela fístula atroesofágica, que representou 16%, e o acidente vascular cerebral, 9%. Portanto, em ordem de importância, quando nós falamos de mortalidade relacionada ao procedimento, o tamponamento cardíaco teve uma importância epidemiológica diferenciada, seguido pela fístula atroesofágica e, em terceiro lugar, pelo acidente vascular cerebral. A mortalidade total nesse levantamento, conduzido pelo Dr. Capato, publicado em 2009, a taxa global de mortalidade do procedimento de fibrilação atrial se situou um pouco abaixo de 1%, ou seja, 0,98 mortes por cada 1.000 pacientes. 0,1%. A importância da fístula atroesofágica ela é conhecida desde a época do tratamento cirúrgico, porque todos nós sabemos que as primeiras tentativas de tratamento da fibrilação atrial elas são oriundas da experiência cirúrgica, que se iniciou desde o início da década de 1990 com a cirurgia de Cox. Posteriormente, alguns outros autores, enfocando mais o território do átrio esquerdo e das veias pulmonares, começaram a realizar procedimentos de ablação por radiofrequência cirúrgica. E desde essa época é que se conhece a importância da fístula atroesofágica. Notem nessa publicação da escola alemã, realizada em 2002, publicado no Jornal de Cirurgia Torácica e Cardiovascular, já era citada a ocorrência de 1,2% de fístulas atroesofágicas, que eles chamaram de perfurações, né? E é uma complicação extremamente dramática, porque dentre esses 3 casos em que isso aconteceu, um paciente morreu e um outro paciente desenvolveu uma sequela vascular cerebral muito dramática. E, na verdade, essa foi uma das primeiras publicações em que se enfatizou a não realização da endoscopia digestiva quando existe a suspeita de uma fístula atroesofágica. Notem que nessa publicação de 2002, um dos pacientes morreu subitamente quando, na tentativa de identificar a causa do problema, foi realizada uma endoscopia digestiva alta com insuflação de gás, e a insuflação de gás, na verdade, levou a uma morte por embolia gasosa maciça. Essa foi uma das primeiras publicações que chamou a atenção para esse fato. Então, a grande lição que fica nisso é que quando existe uma suspeita de fístula atroesofágica, a endoscopia digestiva não deve ser realizada, ou, se for realizada, não se deve utilizar a insuflação de gás, que habitualmente é realizada quando se desencadeia esse tipo de intervenção. As primeiras publicações de fístula atroesofágica enfocando a ablação por catéter, elas ocorreram em 2004. Simultaneamente, a escola italiana, representada pelo Dr. Carlo Papone, e a escola brasileira, representada aqui pelo Dr. Scanavaca, publicaram a ocorrência dessa complicação, né, uma complicação muito dramática, que levou a óbito a esses 2 pacientes. É a primeira vez que se chamou a atenção para essa complicação secundária também ao procedimento de ablação por catéter. Isso se deve fundamentalmente pela grande proximidade anatômica que existe entre o esôfago e a parede posterior do átrio esquerdo. Existe uma relação anatômica muito estreita
entre essas duas estruturas, e nas tentativas de se proceder às linhas de ablação, contornando os ossos das veias pulmonares ou outras linhas adicionais, existe o risco do dano esofágico. Portanto, nós podemos dizer que o dano esofágico ele não é raro. Ele ocorre em 4 a 50% dos casos de ablação por catéter, o dano esofágico, que não significa fístula atrioesofágica, porque apenas um pequeno percentual desses casos evolui de fato para a fístula atrioesofágica. Acha-se que o dano esofágico ele é agravado pelo refluxo gastroesofágico. E é provável que a camada de gordura que está interposta entre a parede posterior do átrio esquerdo e o esôfago propriamente dito exerça uma proteção para a ocorrência desse tipo de complicação. Diversas medidas preventivas têm sido desenvolvidas no sentido de evitar o dano esofágico. O controle de temperatura esofágica mediante termômetros específicos, a identificação radiológica da posição do esôfago, o esfriamento esofágico, a utilização de anestesia leve em vez da anestesia geral, num plano profundo, permitindo que o paciente reclame de dor nos momentos em que está sendo realizada a ablação, porque tem sido enfatizado que a dor pode estar relacionada a dano esofágico. A redução da potência de radiofrequência quando se está realizando a ablação, a utilização de catéteres que medem a força de contato, permitindo uma redução da pressão do catéter sobre a parede posterior do átrio esquerdo e, consequentemente, minimizando a lesão esofágica. A realização da chamada dragging ablation, que nada mais, nada menos é do que uma técnica de ablação em que se evita fazer a ablação pontual, promovendo-se uma navegação contínua com a ponta do catéter na parede posterior do átrio esquerdo, evitando-se a concentração da radiofrequência num único ponto. A determinação pré-operatória do posicionamento do esôfago, o deslocamento esofágico tem sido tentado, e também a profilaxia farmacológica utilizando bloqueadores de bomba de prótons no período pré-operatório, no período pós-operatório. São medidas preventivas que vêm sendo adotadas para evitar esse tipo de complicação. Notem que são muitas medidas que podem ser adotadas. Consequentemente, nós podemos dizer que quando existem muitas medidas é porque ainda não se sabe de fato se essas medidas são realmente efetivas e qual é a melhor medida que pode promover ou que pode prevenir esse tipo de complicação. Um grande desafio, na verdade, a identificação radiológica da posição do esôfago, porque esse seria o melhor cenário. Durante a ablação, identifica-se onde está o esôfago e evita-se promover lesões naquela região. Um dos grandes problemas é que o esôfago é uma estrutura móvel, não é uma estrutura que está fixa dentro do tórax. Isso pode trazer falsas ideias de que se está numa posição segura para promover a ablação, quando na realidade o esôfago pode mudar de posição durante o procedimento, o que complica a utilização do marcador radiológico como uma medida preventiva. Isso é um exemplo do nosso serviço, né, de lesão esofágica que acontece normalmente nas primeiras horas após o procedimento. Nesse caso, cerca de 12 horas após a ablação, esse paciente referia um desconforto torácico muito forte, acompanhado de náuseas e vômitos. Foi realizada, na verdade, na ocasião, uma tomografia computadorizada para descartar a fístula. Se bem que a fístula raramente acontece, não é descrita fístula tão precoce, ou seja, 12 horas após o procedimento, mas mesmo assim foi realizada uma tomografia para se descartar a presença de fístula e na sequência se realizou a endoscopia que constatou a presença de uma lesão esofágica. Essas lesões esofágicas, aparentemente, elas se resolvem rapidamente. Nesse caso especificamente, o paciente foi mantido sob internação hospitalar com a administração do sucralfato e também administração de bloqueador de bomba de prótons, e cerca de uma semana após o procedimento essa lesão havia cicatrizado. Não se sabe, não é bem sabido se, na verdade, a lesão esofágica ela é precursora da fístula atrioesofágica. Acha-se que sim.
mas isso não é universalmente aceito. Diversos estudos têm enfocado a tentativa de identificação de populações de alto risco para a ocorrência de fístula átrio-esofágica. E, na verdade, não existe um consenso a respeito disso. Diversos fatores têm sido identificados. Nesse estudo, por exemplo, na análise univariada de fatores, a presença de fibrilação atrial persistente, a realização de construção de linhas adicionais, o diâmetro do átrio esquerdo aumentado, que exerceria um efeito de sanduíche, comprimindo, na verdade, o esôfago, uma distância menor entre o átrio esquerdo e a parede posterior do átrio esquerdo e o esôfago foram fatores identificados. Entretanto, quando se realizou uma análise multivariada, um único elemento que de fato esteve relacionado a uma maior chance de dano esofágico foi uma menor distância entre a parede posterior do átrio esquerdo e o esôfago. O refluxo gastroesofágico, ele aparentemente tem uma importância na lesão esofágica. Esse estudo, por exemplo, publicado em 2009, mostra que 16% dos pacientes que foram submetidos nessa série à ablação por catéter para tratamento de fibrilação atrial apresentavam refluxo gastroesofágico. Entretanto, nos pacientes que não tinham refluxo gastroesofágico, que foram submetidos ao procedimento de ablação, entre eles, houve a ocorrência e detecção de refluxo gastroesofágico em algo em torno de 20% dos casos, o que leva a crer que o procedimento de ablação, de alguma forma, promove alteração na motilidade esofágica, possivelmente pelo um dano relacionado à inervação dessa estrutura, promovendo o refluxo gastroesofágico. E isso leva a se construir um modelo fisiopatológico da fibrilação atrial, de tal modo que acha-se que esse é o modelo fisiopatológico mais aceito hoje na literatura, da ocorrência da produção da chamada fístula átrio-esofágica. Então, na verdade, durante a ablação haveria o aquecimento esofágico. Esse aquecimento esofágico, que seria agravado pela maior proximidade do esôfago em relação à parede posterior do átrio esquerdo, promoveria um dano esofágico, e esse dano esofágico ele amadureceria. E esse amadurecimento ele seria promovido ou agravado pela presença de um refluxo gastroesofágico pré-existente ou desenvolvido secundário ao próprio processo de ablação, que culminaria mais tardiamente com a ocorrência da chamada fístula átrio-esofágica. Então esse é um modelo fisiopatológico que se acredita que esteja relacionado à fístula átrio-esofágica. Portanto, a lesão esofágica precoce, ocorrendo nas primeiras horas após o procedimento, seria a precursora do dano esofágico futuro. Mas isso é hipotético, não se sabe ao certo, consistentemente, se a lesão esofágica, de fato, é uma real precursora da fístula átrio-esofágica. Uma das formas de se, hoje, que é incorporada à prática clínica para se minimizar o dano esofágico é o monitoramento da temperatura esofágica. Então, se faz isso com a colocação, na verdade, de um probe, de um termômetro no interior do esôfago, em que se monitora a temperatura esofágica. Então, durante a realização das linhas ou durante a aplicação da radiofrequência na parede posterior do lado esquerdo, sempre que houver um aquecimento da parede esofágica, esse aquecimento teoricamente seria detectado por essa sonda e faria com que o eletrofisiologista interrompesse a aplicação de radiofrequência, minimizando a chance de ocorrência dessa complicação. Um dos problemas técnicos relacionados a esse tipo de manobra é o fato de que o esôfago é uma estrutura relativamente larga, com a luz larga, e os probes de radiofrequência habitualmente eles são estreitos, eles fazem uma verificação pontual da temperatura, um monitoramento pontual da temperatura esofágica. De tal modo que, se forem promovidas lesões que estejam distantes daquele ponto que está sendo monitorado pelo sensor do termômetro esofágico, eventualmente o termômetro pode não detectar esse aquecimento, apesar do esôfago estar sendo aquecido em pontos que estão
remotos ao sensor de detecção de temperatura. Para vencer essa limitação, estão sendo desenvolvidos, né, novos probes, novos termômetros, como esse de um fabricante norte-americano, e que tem uma formatação em torno de S. Ele consegue monitorar a temperatura em diferentes extensões do esôfago com até 12 sensores simultâneos. Esse tipo de recurso vem sendo aplicado, entretanto, existem algumas dúvidas a respeito dele. Como ele tem um formato, como ele é pré-formatado para ser colocado no esôfago, com esse formato de S, questiona-se se essa pré-formatação não poderia promover um deslocamento do próprio esôfago em direção à parede posterior do ato esquerdo, aumentando a chance de uma lesão esofágica. São necessários maiores estudos para, de fato, se estabelecer se isso ocorre ou não. E, recentemente, nós tivemos uma publicação que teve um bastante impacto, mostrando que o próprio monitoramento da temperatura esofágica pode ser um fator relacionado ao dano esofágico. Notem que nesse estudo, publicado recentemente no Heart Rhythm Journal, agora em 2015, a presença numa análise de vários fatores relacionados à lesão esofágica, o monitoramento da temperatura esofágica esteve intimamente relacionado à ocorrência de dano esofágico pós-operatório. Notem que entre os pacientes em que não se utilizou o monitoramento da temperatura esofágica, apenas 2,5% desenvolveram lesão esofágica, contra 30% daqueles pacientes em que houve monitoramento da temperatura esofágica. Isso significou o quê? Que a presença de monitoramento da temperatura esofágica implicou num risco 16 vezes maior de desenvolvimento de lesão esofágica. Portanto, o próprio monitoramento da temperatura esofágica pode significar um aumento do risco da lesão esofágica. Ninguém sabe muito bem ao certo o porquê disso. Acha-se que o metal do probe esofágico, ele pode gerar um aquecimento por reflexão a partir da aplicação de radiofrequência na parede posterior do ato esquerdo, e esse aquecimento por reflexão se repercutiria sobre a parede esofágica, promovendo a sua lesão. De tal modo que questiona-se se a utilização de sensores em que o metal não esteja exposto e em contato com a parede do esôfago não seriam seguros quando comparados àqueles sensores em que, na verdade, o metal está exposto. Isso é um tema em discussão. O que nós podemos concluir é que, na verdade, são necessários maiores estudos para nós sabermos se de fato nós estamos procedendo de uma maneira correta ao monitorarmos a temperatura esofágica. Nós, aqui na Beneficência Portuguesa de São Paulo, recentemente procedemos um estudo com o intuito, na verdade, utilizando um modelo experimental, buscando ver se o posicionamento da placa neutra de radiofrequência não significaria um aumento ou diminuição, não implicaria em aumento ou diminuição na chance de lesão esofágica. Habitualmente se utiliza a placa neutra nas ablações unipolares no dorso do tórax do paciente. E como a aplicação de radiofrequência se dá dentro do ato esquerdo, estando a placa neutra no dorso do paciente, o esôfago fica compreendido dentro exatamente desse vetor de propagação da energia de radiofrequência do coração em direção ao tórax do paciente. Isso, na nossa leitura, poderia implicar numa maior chance de aquecimento esofágico. E nós conduzimos, juntamente com um departamento de engenharia de uma empresa, brasileira, um estudo, na verdade, enfocando um modelo experimental e utilizando um software especial chamado QuickField,
em que se testou diferentes configurações de disposição da placa neutra e as implicações, na verdade, sobre a densidade, da concentração de densidade de corrente na parede esofágica de acordo com as variações de posição da placa neutra. E vocês percebem nesse modelo, aqui, o que nós observamos é a representação dada por esse software, em que nós temos o átrio esquerdo e o esôfago, e nós observamos na cor vermelha a representação gráfica da densidade de corrente quando a aplicação de radiofrequência se dá colocando-se a placa neutra no dorso. Vocês podem observar que existe uma muito maior concentração de densidade de corrente na parede esofágica quando se coloca a placa neutra na região dorsal, quando comparada à colocação da placa neutra na região ventral, ou seja, afastando-se, tirando-se o esôfago desse vetor de propagação da energia de radiofrequência. Então, teoricamente, a utilização de uma disposição anterior da placa neutra pode trazer uma implicação no sentido de reduzir a chance de dano esofágico futuro. Uma ferramenta que vem sendo utilizada e testada para se avaliar o impacto da lesão esofágica é a utilização da chamada endossonografia, que é, na verdade, uma endoscopia associada à ultrassonografia. E alguns estudos, como esse publicado no Circulation em 2010, demonstram que, na verdade, a lesão esofágica ela pode ser, na verdade, apenas a ponta do iceberg. Quando a lesão esofágica acontece, aparentemente os tecidos periesofágicos já foram danificados. Essa é uma ferramenta que possivelmente pode ter uma importância futura no sentido de se identificar os pacientes que vão ou não desenvolver uma maior chance de desenvolver fístula atrioesofágica. A fístula atrioesofágica, felizmente, apesar de ser uma complicação muito grave, ela é muito rara. Ela ocorre em apenas 0,03% dos pacientes. Portanto, é uma complicação, apesar de dramática, é uma complicação rara, o que torna desafiador, porque sempre que se tem uma complicação rara, é mais difícil se identificar elementos que possam potencialmente estar relacionados a ela. Recentemente nós fizemos um levantamento aqui no Brasil sobre a fístula atrioesofágica no nosso meio. De 2003 a 2014 nós reportamos 8 casos em diferentes centros aqui no Brasil. Em 7 centros houve a ocorrência de 2 casos. Em 5 centros a expertise dos eletrofisiologistas já era substancial, ou seja, em 5 centros havia mais do que 200 procedimentos de ablação por catéter realizados. E diferentes técnicas de ablação foram empregadas nesses pacientes. Aqui está uma representação em quadro, no quadro dos 8 casos que foram descritos. Chama a atenção para o fato de que o primeiro caso registrado aqui no Brasil ocorreu em 2003 e o último em 2014. Portanto, apesar de toda a evolução tecnológica e do aumento de expertise, notem que a fístula atrioesofágica continua acontecendo. No ano de 2014, aqui no nosso meio, foram reportados 2 casos. E um dado que nos chamou a atenção, na verdade, nesses 8 casos, é o fato de que, muitas vezes, o diagnóstico, a manifestação clínica, ela é subestimada. Nesse quadro, notem que nessa linha onde está identificado o tempo de ocorrência do primeiro sintoma, em alguns casos houve um delay entre o tempo de ocorrência do primeiro sintoma e o tempo até o diagnóstico da fístula, o que faz com que a gente, em muitas situações, na verdade, se subestime a importância daquele sintoma. Isso é uma lição que fica quando a gente avalia essa casuística, para o fato de que pacientes que apresentam sintomatologias compatíveis com fístula, nas primeiras semanas após o procedimento, têm que ser valorizados, sempre, dada, a alta mortalidade envolvida nesses casos. Notem que desses 8 casos, 5 pacientes morreram, e dos 3 que sobreviveram, apenas um saiu sem sequelas. Portanto, 2 saíram sequelados, mostrando a grande gravidade desse tipo de complicação. A principal manifestação clínica
da fístula atriosofágica, nesses 8 casos, foi a febre. A febre esteve presente em 6 dos 8 casos em que a fístula atriosofágica ocorreu. Então, dentro dessa experiência, portanto, fica bastante claro que a febre é uma das principais manifestações. A fístula, ela ocorreu nessa nossa série a partir da primeira semana e até tão tardiamente quanto 43 dias, portanto, não é uma complicação que está livre de acontecer mais tardiamente. Isso é um outro aprendizado que a gente tem desse material, que houve uma subestimação de manifestação, não se valor, uma subvalorização de manifestação clínica, o que levou, em alguns casos, a se postergar um diagnóstico, a se ter um diagnóstico não precoce, e a mortalidade é extremamente alta. Esse é um dos exemplos, isso foi um caso que aconteceu no nosso serviço de fístula atriosofágica, mostrando exatamente aqui o trajeto tortuoso da fístula. Aqui estaria o esôfago, é uma fístula, na verdade, que está entre a parede esofágica e o ósteo da veia pulmonar inferior esquerda. E esse caso foi um caso extremamente interessante, porque o aquecimento esofágico que nós detectamos, anotem no mapeamento eletroanatômico da ablação por FA, identificado pelos pontos amarelos, está marcada a região onde nós observamos aquecimento esofágico, que aconteceu no ósteo da veia pulmonar inferior direita. E a fístula, de fato, aconteceu do lado oposto, ou seja, entre a veia pulmonar inferior esquerda e o esôfago, que estaria aqui nessa região. Mostrando o quão complexo é o mecanismo de formação da fístula. As fístulas podem ser longas, tortuosas e, na verdade, com mecanismos ainda não perfeitamente compreendidos. Esse é um traçado cirúrgico, é uma fotografia do procedimento cirúrgico, mostrando exatamente o ponto, o pertuito junto ao ósseo da veia pulmonar inferior esquerda, que correspondeu exatamente a essa complicação. Portanto, nós podemos dizer nessa experiência no Brasil que a ocorrência da fístula continua, apesar da evolução tecnológica, da expertise dos grupos, tem uma alta morbidade e mortalidade. A severidade dos sinais clínicos possivelmente indica o prognóstico mais do que a estratégia terapêutica adequada. Existe a possibilidade de ocorrência tardia e existe frequentemente na vida prática um delay entre a primeira manifestação da fístula e o diagnóstico efetivo da fístula, o que nos leva a crer que existe como eu já citei anteriormente, uma subvalorização da importância inicial dos sintomas da fístula. O tratamento da fístula atriosofágica é um tratamento complexo, ninguém sabe ao certo qual a melhor forma de tratamento, dado o fato de que se trata de uma complicação rara. Consequentemente, a experiência adquirida com o tratamento também é restrita. O suporte hemodinâmico, obviamente que é fundamental. Esses pacientes frequentemente evoluem para colapso circulatório, seja por choque neurogênico ou choque séptico, porque frequentemente a complicação da fístula se dá por uma contaminação do mediastino, gerando uma mediastinite muito grave, e septicemia com consequente choque séptico. A utilização de stent esofágico vem sendo utilizada e o tratamento cirúrgico. Aparentemente, o tratamento cirúrgico ele é o tratamento mais efetivo. Esse é um levantamento de 29 casos de fístula atriosofágica, um levantamento de diversos centros, uma análise retrospectiva com as suas limitações para uma análise retrospectiva, incluindo casos publicados e não publicados. 22 pacientes foram reparados cirurgicamente e 7 casos foram tratados com stent. E os pacientes em que se procedeu o tratamento cirúrgico tiveram uma melhor evolução do que aqueles pacientes em que se resolveu optar por um tratamento com stent. De tal modo que hoje o tratamento recomendado é o tratamento cirúrgico. Essa é uma fotografia representativa de um dos casos que nós tivemos dessa série aqui no Brasil, que foi citada anteriormente.
em que está registrado aqui durante uma ressonância magnética o extravasamento de contraste, na verdade, para o mediastino durante a ingestão de contraste durante a realização do exame, em que se optou pelo tratamento cirúrgico, que hoje é o tratamento recomendado, que na verdade é o reparo da parede posterior do lado esquerdo, o reparo da parede esofágica que está lesionada e preferencialmente a colocação de um PET, que pode ser de pericárdio bovino ou outro material, ao redor do esôfago, em torno da lesão esofágica, com o intuito de evitar uma refistolização. Portanto, a fístula atrioesofágica, ela permanece ainda sendo um desafio e é um dos maiores problemas que nós temos no tratamento da fibrilação atrial, dada a sua grande mortalidade. Felizmente, é uma complicação rara. O acidente vascular cerebral é uma outra complicação, como eu já citei para vocês, é a terceira maior causa de mortalidade nos procedimentos de ablação por catéter. Nesse caso, é um caso do nosso grupo, um acidente vascular cerebral relativamente importante que aconteceu no primeiro dia após o procedimento de ablação. É uma complicação também rara, mas é uma complicação dramática e que está relacionada a fenômenos embólicos, sejam gasosos, ou seja, fenômenos embólicos relacionados ao deslocamento de trombos ou coágulos. É muito importante para o eletrofisiologista entender a diferença entre trombo e coágulo. O trombo é algo que, na verdade, ele está relacionado à estase sanguínea, à ativação da trombina e a administração de heparina que habitualmente nós fazemos durante o procedimento, de fato previne a sua ocorrência, buscando se manter um tempo de coagulação ativado elevado entre 300 e 350 segundos. Com esse tipo de manobra, minimiza-se a chance de sua ocorrência. Entretanto, a anticoagulação tem pouco impacto sobre o coágulo. O coágulo, na verdade, ele é consequente a um aquecimento que gera uma desnaturação do fibrinogênio e a heparina não tem efeito na formação do coágulo. Essa é uma das razões pelas quais hoje uma das opções de utilização de catéter para ablação de fibrilação atrial é o catéter irrigado. Porque com o catéter irrigado minimiza-se a chance de formação de coágulo. Os coágulos eram mais comuns na época em que nós fazíamos procedimentos de ablação por catéter com a utilização de catéteres de ponta seca. Esses catéteres frequentemente levavam à formação desses coágulos, cuja formação, como eu enfatizei, não são prevenidos pela administração de heparina. Hoje o que se discute bastante é que se deve ou não realizar ponte com heparina para se prevenir a formação, a ocorrência de acidentes tromboembólicos. E aparentemente as pontes com heparina de baixo peso para se realizar a ablação não são seguras. Hoje a maior parte dos centros, a maior parte dos estudos tem demonstrado que a utilização de varfarina continuamente, sem interrupção para a realização da ablação, tem uma implicação importante na prevenção de acidentes vasculares cerebrais. Esse é o resultado do estudo COMPARE, que foi publicado no Circulation em 2014, em que se testou duas estratégias de tratamento. A utilização de varfarina contínua, ou seja, os pacientes eram encaminhados para ablação, na vigência do uso de varfarina, não se interrompia a varfarina, fazia-se o procedimento, mantinha-se a varfarina, comparado a um outro braço em que se fazia uma descontinuação com ponte com heparina. Foi um estudo controlado, mostrando que, na verdade, a ocorrência de acidentes tromboembólicos foi de uma maneira significativa após o procedimento, menor do que entre os pacientes que fizeram uso continuado da varfarina quando comparados àqueles em que se realizou interrupção do tratamento com a varfarina, utilizando-se a ponte com a heparina de baixo peso. E as taxas de complicações hemorrágicas não foram diferentes entre os dois grupos. Portanto, se a opção é por varfarina como anticoagulante, não se deve hoje, frente ao que nós temos em mãos, interromper a varfarina, fazendo ponte com a heparina de baixo peso para se realizar a ablação. Notem que esses estudos, na verdade, esse estudo, como outros estudos que têm endossado essas conclusões, são estudos em que se utilizou a ecocardiografia intracardíaca como ferramenta de apoio para realizar a pulsão transeptal. Consequentemente,
nós podemos dizer ou concluir que a não interrupção da varfarina, ela não deve ser feita desde que utilize-se a ecocardiografia intracardíaca como ferramenta de apoio para a realização da cateterização transeptal, visto que a cateterização transeptal é uma das principais causas de ocorrência de lesão ou de tamponamento cardíaco. E uma outra importância que tem sido dada é a ocorrência, na verdade, de lesões tromboembólicas assintomáticas, né? Alguns estudos, como esse aqui, utilizando a ressonância magnética de difusão, têm demonstrado que um bom percentual de pacientes podem desenvolver embolias, mesmo sendo assintomáticas. Embolias discretas, que não seriam identificadas por outros meios diagnósticos, podem acontecer. E quando se utiliza, na verdade, esse estudo demonstra isso, a utilização de varfarina sem descontinuação, ou seja, sem ponte, a ocorrência desse tipo de complicação, ela diminui. No que diz respeito aos novos anticoagulantes, nós não sabemos ainda se de uma maneira similar ao que acontece com a varfarina, é seguro mantê-los no período, mantê-los de uma maneira ininterrupta para a realização do procedimento de ablação. Recentemente, agora bem recentemente, nós tivemos a publicação do primeiro estudo controlado que enfoca esse assunto, que é o Venturi-AF, um estudo publicado no European Heart Journal, agora em 2015, em que se testou exatamente essa hipótese em 248 pacientes. 248 pacientes foram randomizados com rivaroxabana de uma maneira ininterrupta quando comparados à varfarina. Queria-se saber se a rivaroxabana era não inferior à varfarina no sentido de prevenir a ocorrência de acidentes embólicos e também se era segura no sentido de ter uma taxa similar de ocorrência de eventos hemorrágicos. E as conclusões desse estudo estão colocadas aqui. Vocês notem que quando comparou-se o grupo rivaroxabana com o grupo varfarina, a taxa de complicações tromboembólicas foi muito baixa, praticamente similar. Portanto, aparentemente, a manutenção da rivaroxabana pode ser recomendada naqueles pacientes que vão ser submetidos à ablação. Eu destaco o fato de que as complicações hemorrágicas que aconteceram foram praticamente nulas nos dois grupos, tanto no grupo rivaroxabana como no grupo varfarina. Isso não prova que a utilização contínua desses fármacos é segura, porque um dos grandes dilemas que nós temos o que fura, o que gera um tamponamento cardíaco não é o anticoagulante, é a cateterização transeptal, é a sonda de ablação. A dúvida que nós temos no paciente que é vítima de uma complicação hemorrágica na vigência de um anticoagulante, o tratamento não é muito mais dramático do que se você tivesse simplesmente utilizando puramente a heparina, que pode ser facilmente revertida? Como a taxa de complicações nesses estudos é muito baixa, nós não temos ainda elementos estatísticos consistentes para dizer, olha, a hemorragia no paciente que está sob uso de anticoagulante, seja com a varfarina, seja com um novo anticoagulante, no transoperatório, ela é tratada de uma maneira tranquila quando comparados àqueles pacientes em que não se fez uso continuado do anticoagulante. Essa é uma resposta que ainda nós não temos. Aparentemente, sim. Os números que nós temos, dada a baixa taxa de complicações hemorrágicas com a evolução da expertise dos grupos, pode-se recomendar a manutenção da varfarina, sim, da rivaroxabana após agora o resultado do estudo Venturi-AF também. Em relação aos outros anticoagulantes, nós estamos esperando maiores informações de estudos que estão em andamento. Uma outra complicação envolvida no tratamento da fibrilação atrial é a lesão do nervo frênico, que deve ser sempre motivo de cuidado do eletrofisiologista, especialmente quando está realizando o isolamento da veia pulmonar superior direita, visto que o frênico ele passa exatamente ali muito pertinho no assoalho, na verdade, ou um pouco na parede lateral, látero-posterior, do ósteo da veia pulmonar superior direita.
Com a técnica das ablações antrais, as ablações mais distantes do ósseo, a chance de complicações nesse sentido diminuiu. Entretanto, é boa política, é uma política recomendável para o eletrofisiologista quando realizando o isolamento antral, a ablação antral da veia pulmonar superior direita, previamente à deflagração, à liberação da radiofrequência, fazer uma estimulação local com energia elevada, habitualmente 10 mA, para ver se existe ou não captura frênica, evitando a aplicação de radiofrequência nos pontos onde exista esse tipo de ocorrência. O tamponamento cardíaco é, como eu já citei, a primeira maior causa de mortalidade nos procedimentos de ablação por catéter para tratamento da fibrilação atrial. É uma complicação incomum, porém é dramática. Todos os eletrofisiologistas que fazem ablação de fibrilação atrial, de uma forma ou de outra, já se defrontaram com esse tipo de complicação. Está intimamente relacionada à experiência do operador. Quanto maior a expertise, quanto mais se faz, menor a chance de sua ocorrência. É uma importante causa de mortalidade, como eu já citei, e o diagnóstico, na verdade, ele tem que ter como base diversos fatores. Um é o fenômeno de POP. Quando acontece o POP, na verdade, o eletrofisiologista tem que estar atento para os próximos minutos para a ocorrência dessa complicação. Deve-se validar bastante o movimento cardíaco na radioscopia. Na nossa experiência, a radioscopia é uma peça fundamental e chave no diagnóstico do tamponamento cardíaco. A perda de movimento cardíaco é um dos elementos que mais leva à conclusão mais certa, na verdade, da ocorrência de um tamponamento cardíaco. E o ecocardiograma é uma ferramenta diagnóstica interessante, especialmente hoje, com a incorporação da ecocardiografia intracardíaca como uma ferramenta de apoio. Prevenção de ocorrência do tamponamento cardíaco. A experiência do eletrofisiologista, obviamente. Quanto mais experiência, menor a ocorrência desse tipo de complicação. As novas tecnologias podem ter um impacto nesse sentido. Por exemplo, os catéteres que medem força de contato. Essa é uma ferramenta interessante porque você consegue determinar, saber o quanto você está jogando de tensão sobre o tecido com o catéter, e também a ecocardiografia intracardíaca. A ecocardiografia intracardíaca é uma ferramenta de apoio interessante tanto para o diagnóstico precoce do tamponamento como uma ferramenta de apoio na punção transeptal. Ela é uma ferramenta que permite que a gente consiga diagnosticar septos difíceis, septos elásticos, que são septos que podem estar relacionados a uma maior chance de perfuração da agulha de punção transeptal durante as tentativas de cateterização transeptal. O tratamento do tamponamento cardíaco é bem conhecido do cardiologista, do eletrofisiologista também, que hoje já domina as técnicas de cateterização transeptal, mediante punção do espaço subchifoide com essa agulha, que é chamada agulha de Tuy. O diâmetro que nós habitualmente utilizamos é esse diâmetro de 16G, com um comprimento de agulha de 90 milímetros. Sempre estar atentos ao fato de que essa agulha, na verdade, ela é uma agulha que ela é relativamente pequena. E em pacientes que têm um tórax muito avantajado, como é o caso desse paciente, esse é um paciente nosso, em que nós simplesmente não conseguimos atingir o espaço pericárdico, dada a deformidade do tórax. Notem que ele tem um tórax em barril com um grande diâmetro antero-posterior, portanto, coração bastante afastado do gradil costal anterior e, consequentemente, representou um desafio. Nós não conseguimos atingir o saco pericárdio. A opção seria a utilização de agulhas mais longas, que nem sempre são fáceis de identificar no mercado brasileiro. Nesse caso, nós realizamos, na verdade, a construção com o auxílio do cirurgião, a construção de uma janela subchifoide cirúrgica, podendo chegar até o espaço pericárdico e realizando a drenagem com sucesso. Eu gostaria de agradecer a Biotronic pela oportunidade, mais uma vez, de estar participando desse evento, e eu finalizo aqui a minha apresentação. Obrigado.